Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 7. Senhor Jesus. Amém. João 7, 37 ao 39. João capítulo 7, do 37 até o 39. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos orar e ler esse versículo 38. Amém. Quem crê em mim? Quem crê em mim? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pelas Tuas igrejas, pelo Teu Espírito, pelo Teu mover-se entre nós, pela palavra profética, que tem dado direção para nós, Senhor, e que tem nos feito, Senhor, desfrutar desse rio, tem nos feito, Senhor, com que esse rio passe por todas as pessoas, jorre de dentro de nós e alcance todas as pessoas. Nos abençoa nessa tarde com o Teu falar, abençoa a igreja de Maria, abençoa cada um de nós, Senhor, possa nos suprir, Senhor, para que saiamos daqui supridos com o Teu falar e levemos, Senhor, esse suprimento a outras pessoas. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor, irmãos, que estamos mais uma vez juntos. Depois de alguns anos, de algum tempo, eu não sei quanto tempo faz que eu vim aqui, mas graças a Deus que Deus nos dá a oportunidade. Essa vinda aqui foi marcada e remarcada várias vezes, né, Val? Por conta de algumas coisas, hoje faz 39 dias que nós estamos fora de casa. Eu, Luciana, as meninas, né? Minha filha teve bebê no mês passado, e desde lá que a gente ficou com a vida meia vivendo dentro do carro, para cima e para baixo, e também na casa dela, e dentre as minhas muitas viagens, ida e volta. Hoje à noite nós vamos estar voltando para casa, depois de alguns dias. E está finalizando essa jornada todinha com chave de ouro, reunindo aqui com vocês, né? E a gente queria, assim, falar para vocês um pouquinho do que Deus está fazendo em toda a terra, por meio da sua palavra. Primeira coisa que eu quero falar nessa tarde, irmãos,
é que quem faz não é o homem, é a palavra. Mas a palavra faz por meio do homem. Quem decidiu isso foi Deus. Vamos ler um versículo aqui que prova isso. João, capítulo 1. Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos traduzir essa palavra verbo por palavra, tá? Se no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Se os irmãos conseguem acompanhar meu raciocínio. Aqui fala que houve um princípio. Não diz há quantos anos atrás. Talvez há milhões, há bilhões, há trilhões de anos. Não tem nem tempo para medir, porque Deus habita na eternidade. Então não havia nem tempo aqui. Fora do tempo. Era um princípio. Nesse princípio já existia algo, Deus, como a palavra. E aí continua dizendo que essa palavra também, além de ser Deus, ela estava com Deus. Tá? E aí diz que essa palavra era Deus. O que é a palavra? É o próprio Deus. No versículo 14 diz assim, ó: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está dizendo aqui que essa palavra, que era o próprio Deus, agora se fez homem, se fez carne, e habitou, e tabernaculou, e armou um tabernáculo, e morou, e viveu entre nós. E ele diz que nós que estávamos ali naquela época com Jesus, vimos a sua glória. Ou seja, vimos o cumprimento da vontade de Deus em Jesus. Esse Deus que se fez homem. E o que eu quero mostrar para os irmãos é que, desde esse tempo, o Senhor não faz coisa alguma sem ser por meio do homem. Foi um princípio que se estabeleceu aqui. Foi uma determinação de Deus, uma lei de Deus. É como se Deus agora dissesse assim, ó: tudo que eu for fazer daqui para frente é usando o homem. Os irmãos estão entendendo? Porque no Antigo Testamento, antes disso acontecer, do verbo, a palavra se fazer carne, Deus usava ainda símbolos e muitas coisas até inanimadas, trovões, fogo, relâmpagos, vozes, uma jumenta, foi usada no Antigo Testamento para falar. Mas quando o Senhor veio, quando o homem, Deus veio no homem, Ele estabeleceu um princípio, daqui para frente, tudo que eu for fazer, é através do homem. Então, irmãos, eu estou dando essa introdução para vocês entenderem que tudo que Deus fez, desde que Jesus esteve entre nós, morreu e ressuscitou, aí entra João 7, ele se tornou Espírito e agora entra naqueles que creem. E ao entrar nos que creem, tudo que ele for fazer é por meio do homem. A palavra hoje prossegue, a palavra hoje avança, a palavra hoje é falada e as coisas acontecem, tudo por meio do homem. Quem faz? A palavra.
Mas o que é que a palavra usa? O homem. Não vai mudar isso até a volta do Senhor. Fiquemos nós convictos nessa tarde que isso não se muda. Deus vai usar o homem até a volta dele. Até o Senhor voltar a estabelecer seu reino, o uso de Deus será por meio do homem. Tudo que Deus for fazer, Ele vai fazer por meio do homem. Ele não vai usar trovões, Ele não vai usar relâmpagos, nem jumentos mais. Só se for nós como jumentos. Mas Ele vai usar o homem. Então, irmãos, quando o Senhor se tornou Espírito, aí João 7 aqui explica para nós, a gente acabou de ler e ora ler, que Ele disse que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso Ele disse com respeito ao Espírito, que havia ainda de receber. Aqui nesse momento, quando Ele falou isso, vem a mim e beba, quem tiver sede, e quem beber vai ter um rio fluindo de dentro de si. Ele ainda estava na terra, então ele ainda não podia jorrar de dentro do homem. Mas, a continuação no versículo no 39, ele diz assim, ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Ou seja, quando, meu irmão e minha irmã, você recebe o Espírito, ao crer, você recebe também a capacidade de jorrar a vida de Deus para outras pessoas. Por isso que ele falou, isso ele disse com respeito ao Espírito, pois que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando foi que Jesus foi glorificado? Quando ele morreu e ressuscitou. Sabe o que é glorificar a Deus? É você receber o plano de Deus e executar. Quando Jesus foi glorificado? Quando ele recebeu a direção de Deus e executou. Será que é fácil? Jesus, quando estava para cumprir a última determinação dentro do plano de Deus dele aqui na terra, que era morrer, ele orou 3 vezes, lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por isso que eu pergunto, é fácil cumprir a vontade de Deus? Mas é possível, porque esse que um dia cumpriu, hoje está dentro de você. Então, Ele cumpre em você. Eu e você não temos essa capacidade, mas hoje Ele está cumprindo nos homens. E aí, meus irmãos, eu quero falar para vocês que fazer a vontade de Deus é você receber o falar de Deus e praticar. Preste atenção. Todos nós já temos em nós o Espírito. Porque nós recebemos, Magno, esse Espírito no dia que nós cremos. Mas a Bíblia diz assim, ó, que Deus não é um Deus de confusão. Então a vontade dEle, a execução do plano dEle, Ele não sai dando diferente não, de um em um. Os irmãos estão entendendo? Dá uma para mim, uma vontade, a minha vontade, Chico Zé, que você faça isso. Aí para Walter ele diz assim, não, para Walter é que ele faça isso. Percebam, como membros no corpo nós temos funções diferentes, mas não vontades diferentes. A partir do momento que o meu fígado, como corpo, quiser fazer algo independente do pâncreas, da vesícula e de todo o sistema, vai causar o quê? Um câncer, confusão. Se ficou independente.
O estômago não quer mais agir conforme o alimento que vem do esôfago, desce para o estômago e ele tem que mandar para o intestino. Ele não quer mais fazer isso. Câncer. Vai dar uma doença incurável, vai me matar. Vai ou não vai? Então meus órgãos, o órgão do corpo humano, os órgãos do corpo humano, é o melhor exemplo do cumprimento da vontade de Deus. É tudo diferente. Mas a vontade do corpo é uma só. Pode até ter o fígado uma função, a vesícula outra, os rins outro, o pulmão outro, e qualquer órgão do nosso corpo outra função diferente. Mas tudo coopera para uma única coisa, a nossa vida funcionar. Então, com respeito à vontade de Deus, Deus não sai dando a vontade dele a cada um diferente. Minha vontade para a Magna é essa. Minha vontade para a Fábio é essa. Para João é essa. Para Walter é essa. Para Wanda é essa. Não, irmãos. A vontade é uma só. E é dada por meio da palavra. Quando nós falamos de ter no Espírito a vida de Deus, significa que nós temos unidade. É algo espiritual, a unidade entre nós. Porque todos nós temos a mesma vida, é tudo um. Nós somos um. A gente não fala, amém, irmão, somos um, né? É uma só vida, recebemos um só Senhor, um só Espírito. Mas quando se trata da unanimidade, que é termos a mesma disposição mental, o mesmo parecer, fazermos a mesma coisa, aí passa a não mais se tratar de algo do espírito, mas passa a se tratar de algo da minha alma, da minha mente, da minha vontade, da minha emoção. Os irmãos estão entendendo? Para termos unanimidade, Paulo fala nas suas cartas que nós temos que ter a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Então vejam, para ter unidade eu preciso do Espírito. Ao crer eu recebi o Espírito e todos nós temos o mesmo Espírito. Somos um. Mas para termos unanimidade, nós precisamos de uma coisa: a palavra. Só a palavra é quem pode nos dar essa unanimidade. Aí vamos lá, a palavra é falada, vamos avançar, vamos pregar o Evangelho. Na hora que eu me levanto e vou, eu estou sendo unânime com os irmãos. As irmãs experimentaram esse final de semana no CEAP, na questão da imersão das mulheres, ser unânime na saída de pregação do Evangelho. Porque as ceapistas que estavam coordenando elas, na grande maioria tinha a idade de ser filhas delas. E elas tiveram que obedecer às ceapistas. Elas tiveram que fazer do jeito que as ceapistas estavam direcionando as irmãs. O que é isso? Unanimidade. As irmãs não fizeram do jeito que achavam. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quem sabe varrer casa aqui? Parece que tem gente que não sabe. Talvez saibam, mas nunca praticou, né? Os mais jovens aí, os meninos pelo menos, talvez nunca praticaram. Essa fila aqui, ó, tem quase toda formada por homens, né, por jovens. Eu acho que vocês nunca praticaram varrer uma casa. Sempre deixaram para a mãe ou para a irmã, né? Mas aí, agora nós vamos varrer o local de reuniões da igreja em Mari. Aí eu sei varrer casa. Eu pego minha vassourinha aqui, vou pegar esse pedaço aqui, ó. Aí eu começo a varrer. Aí vem um irmão dali e diz assim: irmão, não é assim não. Aí eu com 50 anos digo assim: você quer ensinar a mim? Digamos que quem esteja me coordenando seja esse jovem aqui. Como é seu nome, jovem? Ramon. Pronto, Ramon é o coordenador do serviço de limpeza. Tem idade de ser meu filho. Eu não vou dizer neto não, porque senão eu vou me envelhecer demais, né? Mas tem idade de ser meu filho. Aí eu chego lá, quando eu pego a vassoura para varrer, Ramon diz: espera aí, irmão, não é assim não. Pode acontecer isso ou não?
Pode. Se Deus estabelecer ele como coordenador do serviço de limpeza, e eu vim limpar o local, eu tenho que obedecer a ele. É ou não é? Aí ele vai dizer, irmão, você não vai pegar a vassoura e vai varrendo e pisando depois, não. Você tem que vir puxando assim, ó. Quem está certo, ele ou eu? Mas em casa eu faço assim, empurrando. E fica limpo. Não, Ramon, então peraí, você que tem que aprender comigo. Na hora que eu fizer isso, eu estou ferindo um princípio de Deus. Eu estou usando aqui hipóteses, né? Não sei se Ramon é coordenador do serviço de limpeza. Pode até vir a ser um dia, né? Espero que venha. Se comprometa a esse ponto. Agora, para você ser coordenador, Ramon, você vai ter que varrer muito local. Que Deus só bota a gente numa função quando a gente pratica muito o que Ele manda. Mas, irmãos, eu estou querendo mostrar para vocês que quando Deus vai executar, Ele não fica dando vontades diferentes e jeitos diferentes para praticar. E se eu quiser crescer em vida e me manter unânime com a palavra que Deus está direcionando, eu preciso obedecer. Eu posso até saber fazer, mas eu só vou ser unânime no serviço se, por meio da palavra, a gente conseguir fazer do jeito que os irmãos estão falando. Então, nesse momento da vida da igreja, nós estamos ouvindo que nós precisamos sair para pregar o evangelho e dizer assim, posso orar por você? Ah, mas você diz assim, irmão, mas isso aí não funciona não. Eu estou há 30 anos na igreja. Eu sei como é que prega o evangelho. É o mesmo exemplo da vassoura. Você querer usar a sua experiência para mudar o que Deus está falando para todas as igrejas. Sabe o que é que você precisa fazer, meu irmão? Simplesmente mergulhe nesse rio e faça como Deus está falando. Para ter unanimidade, para ter edificação é preciso unanimidade, e só quem traz unanimidade é a palavra. Não é o meu jeito. Não, eu vou conseguir convencer todos os irmãos que servem a que nós nos reunamos do jeito que eu acho que deve ser. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz. E Deus me reprovou veementemente. Sabe de que Deus me chamou? De presunçoso. Disse para mim assim, você quer conhecer a vontade da igreja. Você quer conhecer a necessidade dos irmãos. Quem conhece sou eu. Deus falando para mim. Na minha oração com Ele. Deus é quem conhece a necessidade de cada um de nós. E a necessidade para a edificação da igreja, quem conhece é Deus, não sou eu. Agora, uma coisa é certa, Deus quer me usar. Negando a mim mesmo e fazendo a vontade dEle. Da forma que Ele determina, não eu. Paulo não falou isso, não mais eu, mas Cristo em mim. Não é assim? Então por que a gente quer fazer diferente, achando que vai contribuir com o plano de Deus? Irmão, quer contribuir com o plano de Deus? Se adeque ao que Deus está falando. Sabe o que vai trazer para a sua vida? Bênção. Sempre que alguém se adequa e faz do jeito que o Senhor está falando, recebe bênção. No viver dele tem alegria. Você quer ver uma pessoa alegre? É quando ela está fazendo a vontade de Deus. Você quer ver uma pessoa triste, um cristão triste, é quando ele começa a lutar contra Deus. Senhor Jesus. Em semanas anteriores, o irmão Pedro nos falou que quando o homem pecou, vamos lá, Gênesis, né? Gênesis. Gênesis capítulo, vamos ler o 2, tá? Gênesis 2,
versículo 15, diz assim, ó. Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Esse versículo aqui tem me perseguido durante vários dias. Hoje eu já falei hoje de manhã para as irmãs no CEAP. Porque diz assim, ó. Se a gente for olhar, por que Deus fez o jardim? Para o homem que ele criou, não foi? Mas quando ele falou com o homem, ele falou para o homem dando uma tarefa, dando uma incumbência. Esse versículo tem me martelado na minha cabeça, porque eu tenho visto assim, ó, sempre que Deus fala para a igreja, gera uma tarefa, gera uma incumbência. Já prestaram atenção nisso? Deus vem falando para as igrejas, me falando sua vontade. Sempre que ele fala, parece que aparece algo para a gente fazer. É ou não é assim? O falar de Deus para Noé foi o quê? Ih, não estão lendo a Bíblia não, né? O que é que Deus falou para Noé? Falou que ia chover. Sabia que não existia chuva naquele tempo? Nunca tinha chovido. A Bíblia diz que naquela época uma neblina subia da terra e regava a terra. Não chovia não. E Deus falou assim para Noé: vai cair um dilúvio. Faça uma arca. Ponha nela sua família. Ponha nela animais. Porque eu vou acabar com a raça humana. Percebe, irmãos? A palavra profética, a palavra de Deus para o homem naquela era construa uma arca. 2 gerações antes, houve um homem que andava com Deus, o nome dele era Enoque. E a Bíblia diz assim, ó, que Deus o tomou para si. Na geração de Noé, tinha um homem que andava com Deus. Quem era? Noé. A Bíblia fala sobre isso. Noé andava com Deus, do jeito que Enoque andava. Por que Deus não tomou ele para si? Porque quando a palavra de Deus, nesse momento de Gênesis capítulo 6, para a humanidade era: Noé, faça uma arca. Para mostrar para mim e para você que quando Deus fala, gera uma atividade, gera uma incumbência, gera uma tarefa, tem que fazer algo. Deus falou com você, Walter, é para você fazer alguma coisa. Não é para você ficar, como diz no hino do Brasil, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não, Deus quando fala é para a gente agir, é para gerar uma incumbência. E o que é que o Senhor tem falado hoje? Voltando para Gênesis 2, o Senhor deu essa ordem, versículo 16: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa era a palavra profética para Adão e para Eva. E tem um versículo aqui, irmãos, o versículo 8 do capítulo 3, que diz assim, ó, aqui o homem já havia caído, certo? Eu vou voltar para a queda do homem, mas aqui o homem já havia caído. Aí diz assim, ó: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmãos, todo dia, Deus tinha comunhão com o homem. Eu quero perguntar para vocês, todo dia, você tem comunhão com Deus?
Você lê a Bíblia, você ora, você prega o Evangelho, você procura cumprir o que Deus está falando. Isso é ter comunhão com Deus. E Adão tinha comunhão com Deus. Mas voltando para o versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, se nós não tivermos todo dia comunhão com Deus, vai acontecer que a serpente vai chegar e vai dizer assim, ó: é assim que Deus disse? Hoje, o Senhor está falando para as igrejas sobre edificar o corpo de Cristo, com base no livro de Efésios. E eu vou falar aqui ainda hoje sobre esse avanço no mundo inteiro, dessa palavra que Deus está dando para a igreja, e todas as igrejas estão imbuídas nesse mesmo encargo. Mas se Deus encontra no nosso meio alguns que não têm comunhão com Ele, aliás, se o inimigo encontra no nosso meio alguns que não têm comunhão com Deus pela viração do dia, ele vai perguntar: é assim que Deus diz? Não sei se vocês estão compreendendo. A serpente, quando foi para Eva, ela foi tentar distorcer a palavra profética para Adão, que era de comer de toda a árvore livremente, menos da árvore do conhecimento, e cultivar e guardar o jardim. E ela disse assim, ó: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Olha do fruto, versículo 3: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a mulher: é certo que não morrereis. A serpente disse isso à mulher: é certo que não morrereis. Quando alguém vem colocar dúvida na sua cabeça do que Deus está fazendo na terra, vai dizer assim: é certo que não é para ser assim. Os irmãos estão errados. Para que isso? Por que essa invenção? Isso é a voz da serpente. Foi isso que a serpente disse a Eva: é certo que não morrereis. Irmãos, no decorrer aqui do trecho do capítulo 3, Eva comeu da árvore, não comeu? Respondam, não tenham medo não. Comeu ou não comeu? Morreu? Quem estava certo? Percebe como é melindroso quando nós não temos comunhão com Deus pela viração do dia? Todo dia ter comunhão com Deus. É o ciclo da nossa vida. Porque a serpente vai chegar e vai dizer algo que aparentemente tem razão. Aí começa a usar a sua razão. E você foge da unanimidade que é trazida pela palavra que Deus dá para a igreja. E ela fala assim: é certo que não morrereis. E a gente sabe o que aconteceu. Eva não morreu nessa hora, mas entrou nela um elemento chamado morte, que o homem até então não tinha. E depois ela deu também ao seu marido, e o marido comeu, e entrou nele também o elemento morte. Por isso que no versículo 8, quando ele ouviu a voz de Deus, ele fugiu. Quem já teve a experiência de ir passando num lugar, aí vem um irmão ali que não está se reunindo, não está muito bem, e muda de calçada. Talvez não um irmão, você mesmo.
não está muito bem, passou um tempo mal, aí vê que vem um irmão ali, aí muda o caminho. Quando nós não estamos bem com o Senhor, nós fugimos. Adão e Eva nessa hora se esconderam, porque Deus vai falar com ele. Ele vinha todo dia. Todo dia ele tinha comunhão na viração do dia, ele vinha conversar com o homem no jardim. E ele veio de novo. Mas, como eles tinham praticado aquilo que Deus disse que não fizesse, eles se esconderam. Aí, irmãos, o resultado aqui é que Deus fechou o jardim e expulsou o homem do jardim. Trancou o acesso à árvore da vida. Porque se o homem tivesse comido dessa árvore, ele tinha recebido a vida de Deus. Mas ele não comeu, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus teve que providenciar uma cerca elétrica. Claro que não foi uma cerca elétrica, né? Mas foi anjos com espadas flamejantes que guardaram o caminho da árvore da vida. Para o homem não ter mais acesso. Mas tem uma coisa que supria o homem que Deus não fechou. Foi o rio da água da vida. E eu lendo a Bíblia essa semana, eu descobri algo. Quer dizer, eu não, né? Muitas pessoas já descobriram. Eu apenas toquei nessa verdade. Em Apocalipse 22, diz assim, ó, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Em Gênesis, a árvore da vida é falada primeiro, depois o rio. Só que em Gênesis, com a queda do homem, foi trancado o caminho da árvore da vida. Quando Deus restaurou por meio da morte de Cristo, que o homem teve de novo acesso à árvore da vida, porque Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Então ele é essa árvore da vida. Então ele trouxe de volta o acesso, para mim e para você, da árvore da vida. Mas por conta do rio. Por isso que em Apocalipse, na conclusão de tudo, o rio vem primeiro. Porque se não fosse o rio, meu irmão e minha irmã, você não estava aqui. O rio foi lhe buscar e lhe deu acesso de novo à árvore da vida, a comer e beber do Senhor. Agora esse rio, voltando para João capítulo 7, esse rio não está mais fisicamente naqueles 4 braços que rodeava a terra de Havilá, que estava sobre a Síria, que era o Tigre, o Eufrates, o Gion e o Pison. Esse rio agora está dentro de você. E aí, seja qual for a sua necessidade, um braço do rio vai sarar, vai sanar sua necessidade. Por isso que quando fala em João capítulo 7, diz, vamos voltar, vamos ler, né? Fazer como Pedro, senão vocês não vão acreditar em mim, né? João capítulo 7, fala assim, ó, quem crê em mim, versículo 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É rios no plural, mas a água é no singular. Porque os rios são os braços que alcançam seja qual for a necessidade, mas a água é o próprio Deus, que agora não somente quer estar represada em você, essa água quer jorrar. Então o que Deus está falando para nós nos últimos dias, através dos irmãos, através do irmão Pedro e daqueles que têm, né, conduzido essa palavra para todas as igrejas, é que tem um rio passando aí, esse rio tem braços, esse rio quer alcançar você, suas necessidades e tudo que tiver ao seu redor. Agora é preciso que você desfrute, é preciso que você esteja na presença de Deus, para esse rio jorrar de dentro de você e alcançar outras pessoas. E aí, irmãos, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que esse rio está fazendo
na terra inteira. Não é só no seu interior, é também no seu interior. Não é só na cidade de Mari, não é só aqui no Brejo, nessa região, micro-região, Brejo litoral da Paraíba. Mari está mesmo no meio, né, do Brejo e do litoral. É a zona da mata, né? Não é só na Paraíba, é na terra inteira. Mais ou menos 14 anos atrás, eu tive em Mari. E a gente estava numa reunião, né, Fábio estava me lembrando ali, que foi numa escola. Eu não me lembro bem onde é. Uma dessas ruas aí. Escola da irmã Ladijane. Foi lá, né? Pronto. E eu lembro que eu falei do avanço que o Senhor estava tendo na terra. Diz Fábio que eu fiz até verso. Eu não me lembro disso aí não. Eu fazia verso quando eu estava na política, né? Aí Fábio disse que vai me mandar as imagens para mim, que ele disse que tem eu fazendo um verso nesse dia. Mas irmãos, fazem 14 anos. Isso foi em 2008, aproximadamente final do ano. Quantas coisas já aconteceram de lá para cá? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Nesse dia que eu estava aqui, 14 anos atrás, quantos daqui se reuniam na vida da igreja? Há 14 anos. E é poucos, hein? Talvez alguns eram crianças, né? E muita coisa aconteceu, não só aqui, mas esse rio tem feito avançar muita coisa em toda a terra. Por quê? Para quê? Porque Deus tem um propósito a cumprir. E nesse propósito Ele quer usar você. Você não fica alegre com isso? Deus tem uma vontade, por meio da sua palavra, usando homens, Ele vai concluir. E sabe quem são esses homens? Nós, eu e vocês. A Bíblia diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa salvação não diz respeito à salvação do Espírito. Todo aquele que crê, já recebeu a salvação no Espírito. Quando Mateus 24:14 fala, aquele que persevera até o fim, esse será salvo, está se referindo à salvação completa de Deus, é a ser vencedor. Por isso que nós estamos aqui até hoje. Tanto os que estavam há 14 anos atrás aqui, naquela reunião da escola da irmã, como os que foram ganhos depois. E mais, os que ainda vão ser ganhos, por meio das nossas saídas de pregação do Evangelho. Esses dias eu vi aqui os irmãos batizando uma pessoa aí, né? Mais de uma, não foi? Pronto, os que ainda serão batizados, os que ainda vão crer e ser batizados, vão ser colocados na vida da igreja, para perseverar até o fim. Eu pedi para Fábio, os irmãos aí da mídia, né? Se tinham uma imagem do mapa mundi, que naquele ano, pode ser essa, que naquele ano, em 2008, eu também falei do mapa mundi, graças a Deus que hoje tem tecnologia, naquele tempo não tinha, né? Naquele tempo eu só falei. Mas irmãos, a gente estava desfrutando naquela época justamente sobre isso, a visão de Apocalipse 12. Essa visão aqui, esse mapa aqui representa 6 continentes.
Não é isso? Aqui representados e circulados só tem 5. Em se tratando de América ser 2, né? América do Sul, América do Norte. Aí África, Europa, cabeça do dragão, e Ásia. E tinha um continente aqui esquecido, ó. A Oceania. Que até bem pouco tempo, nós não tínhamos nada de avanço na Oceania. Mas a palavra de Deus em Mateus 24 diz que esse evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, 14 anos atrás, quando eu falei, não tinha ninguém na Oceania, mas hoje já tem. Percebe como está perto do seu voltar? E aqui, irmãos, América do Sul, onde está o Brasil e mais 9 países. América Central, ali as pernas da águia, né, as patas da águia. América do Norte, né, a parte do corpo da águia, né, incluindo México, Estados Unidos e Canadá. África, aí o dragão, que representa 2 continentes, Europa e Ásia. E por fim, a Oceania. Recentemente, eu sei que todos vocês, a maioria de vocês, acompanham as mensagens no canal do Instituto. E tem visto o quanto o irmão Pedro tem falado sobre esse avanço em toda a terra. Então, recentemente, ainda nesse ano de 2022, surgiu um chamamento de um irmão aqui na Austrália, que é o principal país da Oceania, desse continente que é um conjunto de ilhas. E o Senhor levantou rapidamente 5 irmãos que falavam inglês, porque nesse país se fala inglês, a língua predominante é o inglês, e foram lá espiar a terra. Tinha esse chamado para ir lá pregar o evangelho, para ir lá ajudar esse irmão, uma pessoa. E aí 5 irmãos foram pregar o evangelho na Austrália. Depois desses 5 se levantaram 80 irmãos para ir. Talvez aqui nesse local, nessa tarde, não tenha 80 pessoas. Pode até ter perto de 80, mas não tem 80. Imagina, todos esses irmãos aqui, vamos para a Austrália. Pregar evangelho. E desses 80, a grande maioria não falava inglês. Aí como ia pregar o evangelho lá? E outra coisa, não tinha recurso suficiente para ir 80 pessoas. As passagens para a Austrália é muito caro. Os irmãos falaram assim, vamos fazer o seguinte, vai 40 em novembro e mais 40 em dezembro. Desses 80, boa parte deles disse assim, não, eu posso ofertar minha própria passagem, eu vou bancado com recursos próprios. Eu vou pregar o evangelho, mas eu mesmo vou pagar minha passagem, minha estadia lá, o que precisar, eu mesmo tenho encargo, porque eu ouvi um chamamento de Deus. E aí esses irmãos foram e já levantaram muitas pessoas nesse país, na Austrália. Simultaneamente, um casal, numa cidade chamada Cachoeirinha, em Santa Catarina, bem perto do Paraná, fazia 3 anos que era assinante do canal do IVPT, do Instituto Vida para Todos. E acompanhava as mensagens do irmão Pedro. Claro, todos os irmãos que dão mensagem lá, né? E teve um dia que ela viu, a esposa, nesse casal, marido e mulher, né? A mulher viu que estava tendo uma conferência com o irmão Pedro em Foz do Iguaçu.
E naquele final de semana eles estavam em Foz do Iguaçu. Quem já viu essa história aqui? Não muitos, né? Irmão Pedro contou em Natal, já contou várias vezes nas mensagens dele. Mas essa mulher e o marido dela rodaram tudo que tinha de centro de convenções, de lugar de recepção, de hotéis, em Foz do Iguaçu, procurando o irmão Pedro no domingo de manhã, porque ela queria ver o irmão Pedro pessoalmente. E não achou. Aí ela se desesperou. E o marido disse, vamos embora. Eles tinham ido deixar um filho no Paraguai, o menino estuda medicina no Paraguai, e estavam voltando para Santa Catarina, mas antes passava por Foz, e ela porque queria ver o irmão Pedro, que o irmão Pedro estava naquele dia lá. Só para conhecer pessoalmente, porque não tem irmãos quando vocês viajam, dizem assim, eu acompanho o canal do Maria, você é o Walter, né? Você é o João, você é o Fábio, não é assim? Porque vê as mensagens do canal da Igreja em Maria, quando estão nos domingos aí que chega a notificação, vai lá ver a mensagem, vai lá ver a reunião de Maria. Eu, pelo menos, conheço muitos irmãos que dizem assim, você estava essa semana lá em Maria, né? Era. Você é de lá? Não, sou não, mas de vez em quando eu apareço. Demoro, mas apareço. Porque eu acompanho o canal da igreja. São muitos que fazem isso. Por que eu estou mostrando isso? Porque alguns de nós aqui, pode ser que ainda não esteja acompanhando as mensagens do irmão Pedro. Mas essa irmã, sem se reunir na vida da igreja, fazia 3 anos que acompanhava as mensagens no canal. E quando viu pelo canal que o irmão Pedro estava em Foz, disse assim, a gente só sai daqui quando a gente conheceu o irmão Pedro pessoalmente. Aí procuraram em tudo que é canto e não acharam. Aí ela disse assim, tem o Bucafé. Procura aí no site do Instituto os endereços dos Bucafé de Foz. Aí acharam o Bucafé. Aí ficaram lá, na frente do Bucafé. Isso umas 10h30 da manhã. Chegaram lá, não tinha ninguém, fechado, né? Os irmãos tudo na conferência. A gente só sai daqui quando aparecer alguém aqui, ó. Que diga onde é que o irmão Pedro está, porque a gente não sai daqui hoje sem conhecer o irmão Pedro. Aí daí a pouco chega um jovem lá no Bucafé, abriu o Bucafé, não sei se foi para deixar um negócio ou pegar. Ei, irmão, a gente quer ver você, quer falar com você. Aí o menino falou, o que foi isso? Não, onde é que está o irmão Pedro? Onde é que está sendo a conferência? Ele falou, acabou a reunião. Mas eles foram para um restaurante tal. Leva a gente lá, a gente quer ir para lá. Aí quando chegou lá, entraram, foram direto para a mesa do irmão Pedro. Amém, irmão Pedro? A mulher se apresentou, o irmão Pedro, amém. Achava que era uma irmã que estava ali na conferência e foi lá, porque as irmãs, às vezes, os irmãos, negócio no final da conferência, tirar uma foto, né? Uma foto aqui comigo, irmão Pedro? Pode ser? Pode. Grava um videozinho aqui, irmão Pedro, né? Manda uma saudação aqui para a igreja de Maria. Aí, essa irmã foi lá, falou com o irmão Pedro, ele, amém. Falou, ali é André, né? André lá com o jeitinho dele, né? A sua deficiência. Aí, André sentadinho lá na cadeira no restaurante. Isso ali é o irmão André, né? É, amém, irmão André? André, amém. Falou com ela. Aí viu a Mi meio gordinho, né? Diferencia dos demais. Disse, isso aqui é o irmão Ami, né? Falou, é o irmão Ami, amém, irmão Ami? Pedro pega no seu pé, né? Porque sempre quando Pedro vai dar um exemplo de alimentação, fala, é Ami, né? Falou, Pedro pega no seu pé, porque você é gordinho, né, Ami? É. Já bem íntimo dos irmãos, só pelo canal. E os irmãos ainda sem saber o que aquela irmã queria ou estava fazendo ali. Aí conversou com os irmãos, aí ela falou assim, irmão Pedro, faz 3 anos que eu acompanho as mensagens. Esse falar vai trazer o Senhor de volta. A gente cuida de um grupo no Timor-Leste. Cadê a imagem? No Timor-Leste. Timor-Leste, irmãos, fica aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui da Ásia, que é o corpo do dragão do meio para trás? Tá vendo aqui que tem umas perninhas?
as perninhas aqui do dragão, essa pontinha aqui, que quase emenda para cá, para a Austrália, é o Timor-Leste. É um país da Ásia. E ela falou, nós cuidamos de um grupo no Timor-Leste. E a gente quer que esse grupo receba esse falar e também viva a vida da igreja lá. Irmão, quem pode fazer isso? Só o Espírito por meio da palavra, operando. É o rio que está fluindo. E aí ela falou, a gente quer trazer 10 dos nossos obreiros para ser aperfeiçoado no SEAP, passar pelo PAC, olha aí, essa irmã já sabia de tudo do fluir que Deus estava fazendo na terra. A gente quer que esses 10 obreiros nossos, que são os que cuidam do grupo lá, dos grupos, né, nas cidades do Timor-Leste, venham para o SEAP, depois vão para o PAC, para levar essa mesma palavra do posso orar por você e da comportagem dinâmica para o Timor-Leste. Os irmãos, amém. E diz assim, nós vamos bancar tudo isso. Os recursos nós já temos para fazer isso. Vamos trazer os irmãos para cá. Deixa eu dar outro exemplo para vocês entenderem que só Deus pode fazer. Os irmãos têm visto, quem tem acompanhado o canal tem visto os avanços na África. Depois da pandemia, já fazia tempo que os irmãos não iam lá em lugar nenhum. Vamos avançar na África? Vamos. Aí começou um grupo, veio para cá, África do Sul. Outro grupo, Moçambique, é mais aqui em cima. Outro grupo, Angola, é mais para cá, para o lado do braço aqui do bebê. E aí começou a ter o avanço. Existia um conceito. Não, na África ninguém tem dinheiro. Não adianta fazer comportagem lá que ninguém tem dinheiro. Esse conceito já caiu por terra há muito tempo. Toda vez que os irmãos vão lá, levam o livro e as pessoas compram e querem ler e estão reunindo. E aí, irmãos, a nossa região cuida de 2 países com atuação. Cabo Verde, fica aqui fora do continente, é uma ilha, aqui bem pertinho do olho do menino, da cabeça do menino, do bebê aqui. E Guiné-Bissau, que é mais para perto aqui do olho do bebê, certo? Então nós cuidamos desses 2 países. E já faz 3 anos que nós não vamos lá. Só cuidando à distância. Pelo Zoom. E aí quando a gente viu os irmãos das regiões se movimentando para ir cuidar da África, nós pensamos, vamos para a África de novo? Vamos voltar lá para cuidar dos irmãos pessoalmente? Aos irmãos, amém. Fizemos uma reunião na estância. E falamos assim, irmãos, a gente está com o sentimento de ir para a África. Mas aconteceu um problema, que a companhia que faz a viagem de Cabo Verde para Recife, quebrou. Não existe mais. Era do Estado, era do país lá, não é particular, era estatal. E na época que a gente ia, a gente pagava R$ 1.500 para ir e vinha, mais ou menos o preço de São Paulo. E hoje, para você chegar em Cabo Verde, você tem que ir para Portugal, lá perto ali do olho do dragão, e de Portugal vir para Cabo Verde. E isso encarece demais a passagem. A passagem estava em torno aí de R$ 15.000. Mas a gente, vamos. Como a gente ainda não sabe. Aí um irmão falou assim, irmão, eu fui tocado pela palavra que os irmãos deram aí, que vão para a África, e eu quero fazer uma oferta. Amém, irmão? O número da conta está aqui, pode fazer a oferta. Sabe quanto esse irmão ofertou? R$ 50.000. Já dava para 3 irmãos ir.
15 mil, né? Vezes 3, 45, esses 5 mil aí para pagar os vistos e as despesas lá. Aí nós começamos a conversar para ver como a gente ia, quem ia. Aí o Senhor levantou do nosso meio um casal para ir morar lá. Casal de comportores para ir cuidar lá pessoalmente da obra em Cabo Verde. Casal recém-casado, fazia 3 meses que ele tinha casado, já tinha os móveis de casa tudinho lá em Maceió, e falou, a gente vende tudo e vai. No outro dia, você não liga aí para Flavinha. No outro dia, aí já chegaram em João Pessoa, quer dizer, estavam em João Pessoa e foram para Maceió, ligaram, já vendemos quase tudo. De um dia para o outro, assim, já vendeu quase tudo. E agora esse casal está em João Pessoa, esperando a hora de ir para a África. Aí na conferência do irmão Pedro, em Natal, acho que quem acompanhou viu, quando ele falou assim, os irmãos da região 4 estão se mobilizando para ir em janeiro. Em janeiro os irmãos vão para a África para retomar o encargo de cuidar de Cabo Verde. Isso porque em janeiro a passagem vai cair o valor de 1.000 euros. Representa aí quase 6 mil reais. Então de 15 vai cair aí para 9. Aí a gente já tem mais condições de levar mais irmãos, levar os 2 que vão ficar e mais alguns que possam ir lá ter condições. Aí esse mesmo irmão que ofertou os 50 mil, lá na estância, quando a gente se reuniu lá em Sumaré, falou assim, irmão, vem cá, me chamou à parte. Por que é que só vai em janeiro? 30 dias, irmão, pode acontecer muita coisa. Falei, irmão, é porque a passagem hoje está 1.000 euros a mais. Quando for em janeiro, vai estar 1.000 euros a menos, então é mais acessível para a gente ir uns 5 ou 6 irmãos. Que é isso que a gente quer. Ele falou, quanto é que dá? Eu falei, por baixo aí de 100 a 120 mil, para ir 7 ou 8 irmãos. Além das passagens, os vistos e a despesa lá, né, que a gente tem de alimentação. Ele falou, pode comprar a passagem, amanhã os 70 mil vai estar na conta. Eu tive que me sentar, né? Porque ele mesmo, ele falou assim, quanto vocês têm? Eu disse, só tenho os 50 que você ofertou. Está provisionado, a gente não gastou com nada, está guardado, que é só para a África. Ele falou, amanhã vai estar os 70 mil na conta, vai estar 120, que eu vou botar mais 70. E você olha para esse irmão assim, você está pensando que é um irmão milionário, que tem muitas posses. Não, é um irmão simples, trabalhador, tem uma empresa, é empresário, o Senhor tem abençoado ele, tem. Mas faz 5 anos que ele não troca o carro. Mas os 70 mil, 8 horas da manhã estava na conta. Não fez uma promessa que ia ainda arranjar para dar, não. Ele pagou na hora. 8 horas da manhã do outro dia, na segunda-feira, depois da conferência de Sumaré, ou do Mar Dunas, estava na conta da obra. Aí eu enlouqueci. Quando eu voltei lá do Mar Dunas, cheguei no CA, porque entrou meu celular no Wi-Fi, eu já comecei a mandar mensagem para os irmãos. E fui pesquisar quanto é que estava a passagem, para ir agora em janeiro, para ir agora em dezembro. Porque ele disse assim, em 30 dias pode acontecer muita coisa. Quando eu pesquisei, irmãos, a passagem estava 9 mil reais. Não era só em janeiro, não, já era agora. Aí foi que eu endoideci. E comecei a ligar para os irmãos, irmão, é sobrenatural o que está acontecendo. E os irmãos, vamos tirar as passagens. E tiramos 7 passagens. O casal que vai ficar e mais 5 irmãos que vai para procurar, né, abrir CEAP lá, abrir gráficas para imprimir os livros, para os irmãos fazerem comportagem lá. E tudo que está se praticando aqui vai ser praticado em Cabo Verde. E aí, quando o irmão Jobson foi ligar para esse irmão,
para avisar que até a bênção foi tão grande, que até a passagem a gente conseguiu, já do preço que ia ser em janeiro, já é agora. Aí ele falou assim, ó, você está me ligando, mas o dinheiro eu não vou depositar ainda não, eu já depositei. Jobs ligou de 9 horas da manhã, ele fez o depósito de 8, os 70 que ele me disse que ia depositar a mais. Tire essas passagens, não perca mais tempo não, vão embora. Eu só não vou porque eu tenho muitos compromissos em fim de ano, mas vão embora, que a gente fica aqui orando e ofertando. Irmãos, isso só está acontecendo porque Deus tem pressa. O que nós precisamos perceber nessa noite, tarde e noite, é se eu estou com essa mesma pressa de ter comunhão com Deus, de ter um viver de oração, ter um viver de leitura da Bíblia, de pregar o Evangelho, de sair para orar pelas pessoas e fazer comportagem, como os irmãos estão falando. Se eu tiver, irmãos, na hora da volta do Senhor, eu serei galardoado. E o Senhor vai dizer assim, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Percebe, irmãos, que Deus não quer contar com um pequeno número, mas quer contar com todos nós. É por isso que Ele está falando, e esse rio está fluindo. De onde vem esse rio? Do trono de Deus. Não cantamos aqui o hino? Que flui do trono? Vem do trono de Deus, mas passa pelo nosso espírito e jorra para as pessoas. Talvez, irmãos, o Senhor volte e você não vá na África, não vá na Oceania, não vá na Europa pregar o Evangelho, mas você tem Mari para pregar. Toda essa cidade está aí disponível para você pregar o Evangelho, para você orar pelas pessoas, para você fazer a comportagem e deixar o livro na mão delas. Esse é o fluir desse rio. Para finalizar, quando um rio ele passa por algo, duas coisas acontecem. A primeira é que esse rio traz minerais e enriquece a região onde ele passa. Sim ou não? A segunda é que ele leva todo tipo de impureza que tiver no leito. Concordam? Já viram um açude enchendo, tomando água do rio? O rio começa a encher, o açude, não vem uma ruma de basculho. Ele sai limpando todo o leito onde ele passa, leva tudo que não presta e joga para fora. Então esse rio, irmãos, está limpando tudo que é negativo em você e está deixando no seu interior minerais, materiais para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Cabe a nós agora termos atitude de fazer esse rio fluir de nós para alcançar outras pessoas. Louvado seja o Senhor. Vamos desfrutar do jorrar desse rio. Vamos ter comunhão diariamente com Deus. Vamos praticar o que Deus está falando na sua palavra, porque é a sua palavra que vai fazer a obra, e essa obra é a obra da edificação. E se eu tenho parte na obra da edificação, eu serei vencedor. Vocês precisam sair nessa noite daqui com esse pensamento. O rio quer fluir de dentro de mim, e se eu deixar esse rio fluir, o que vai acontecer é que ele vai tirar as impurezas e vai me fazer um vencedor. E vai fazer com que eu coopere com o plano de Deus, e assim na conclusão do plano de Deus, que ele vier contemplar e conceder o galardão, eu estarei no meio dos galardoados. Louvado seja o Senhor. Se você está com esse sentimento que você vai ser vencedor, que você vai ser galardoado, saiba, pratique o que Deus está falando. Esse rio vai fluir e você será vencedor. Jesus é o Senhor. O que fazemos agora? Walter.
Amém.